Bom dia a todos, bem-vindo ao Pilar do Trajano. Esse espaço aqui é dedicado para editoriais, para um bate-papo, para desabafos, dentro da ótica da engenharia, de segurança civil, gás natural. Fazemos aqui nossas colunas, mas é como faz na chamada, todo mundo tem coluna, né? Nos jornais e revistas, aqui a gente tem pilar, justamente para criar uma identidade com a engenharia. É um espaço novo que eu estou dedicando exclusivamente à engenharia como um todo. Claro, a engenharia civil, que sempre será minha paixão, meu amor, desde que eu me entendo por gente, nas pequenas obras em casa, na casa dos meus avós, na praia, sempre. Mas quis a vida que eu enveredasse para a área de segurança. Foi meio que deixa a vida me levar, leva eu. Mas nunca perdi minha raiz, minha essência e minha admiração pelas diversas áreas da engenharia civil. Começando, claro, pela área de prédio, a parte de barragem, estruturas. E como todo sonhador, na época de colégio, eu pensava muito em estrutura, a parte de cálculos. E eu formei justamente na época que a engenharia civil estava numa recessão muito grande no final da década de 90 e até a dificuldade de encontrar estágio. Mas quis a vida, fase um, que eu fosse para a área de saneamento básico, começando pela Embasa, depois fui para a MRM, parte de São Meus Filhos, Esgoto, Bahia Azul. Fiz um concurso público, na época passei, quando eu formei, para a Prefeitura de Salvador. Fui lotado no Aquidabana para a estrutura, mas fui convocado para a Defesa Civil, que me deu muita experiência, muita vontade de trabalhar. O salário e a remuneração não era grande coisa, mas o aprendizado era fantástico. Operação Chuva, Operação Carnaval, Operação... tudo que liga a via pública, as pessoas. Foi uma grande faculdade, foi uma grande pós-graduação. Apesar do tempo curto, porque quis a vida, que eu fiz o curso de Segurança do Trabalho, fizesse o curso de Segurança do Trabalho. E nessa oportunidade, aqui um breve currículo meu, eu conhecesse essa engenharia de segurança. E de lá para cá foram 22 anos de muito aprendizado, permeabilidade em várias áreas, indústria, construção civil, paisagismo, áreas verdes, Senai, obras públicas também, eventos em geral, concessionárias de toda a ordem de forma de energia, eletricidade, telefonia, os parceiros, amigos que eu tenho até hoje. E com o tempo veio a oportunidade de uma especialização em gás natural, a Bahia Gás, que eu também nessa parceria com a UFBA, que eu sou muito grato, petróleo, essa experiência dentro da Petrobras, Senai, docência, coordenação de curso e todo esse espaço aqui hoje para dividir um pouco, compartilhar e aprender com os parceiros, colegas. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, que é a valorização da engenharia e do engenheiro. O Brasil tem um déficit muito grande de engenheiros em relação às suas necessidades produtivas, sua cadeia. Isso aí, os números me faltam agora. A última atualização que eu tive foi que deveria ter aí 100 mil engenheiros, era a projeção aí, acho que o número real era 100 mil, mas que faltava um número aí. Eu vou tentar pesquisar e trazer isso aí na próxima live, sobre esse número que a Europa tem, muito melhor que o Brasil proporcionalmente ao número de habitantes, território, o Japão, os Estados Unidos. E aqui o que a gente vê é um sucateamento, que ainda se confunde o que é investimento e o que é custo. Um profissional nunca é caro. O profissional ele tem o valor dele necessário para sua atividade, sua responsabilidade, muitas vezes mental, muitas vezes de ART, anotação de responsabilidade técnica, seu acervo, sua vida construída para dar confiabilidade a esse serviço.
Mas aqui no nosso país, infelizmente, a gente tem uma péssima cultura da pechincha, do jogar para baixo o valor que o profissional e sua história e seu estudo merecem. Coisa que, aliás, é muito feia fazer lá em países desenvolvidos, países já que têm um maior PIB do que o Brasil. Mas dentro desse processo, todo mundo junto e misturado, enquanto nação, estamos ainda na fase muito crescimento e aprendizado, até porque aqui a politização da engenharia das boas práticas estraga tudo. Muitas vezes eu ouvi ao longo de minha vida dizer assim, que engenheiro burro, que engenharia burra, que fez esse viaduto aqui. Tem até um meme que circula aí, que a pessoa só olha a superfície, a aparência de um viaduto com retorno que cai numa posição, né? A gente fala cai, mas na verdade ele se liga com a pista no lugar que alguém fez uma montagem de desenho. Por que não aqui? Acho que você já deve ter visto esse desenho. Por quê? Nossa visão não tem a profundidade de analisar o solo, o subsolo. Às vezes pode ter tido um efeito da Torre de Pisa ali, um pequeno raio de metragem pode ter uma diferença de solo, que não foi possível colocar a fundação. Mas o olhar superficial e crítico do brasileiro, principalmente, da malícia. Muitas vezes quem escreve isso não estudou nada, não fez P nenhuma, né? Ou até de outra área. Ou é dentro da engenharia mesmo, é invejoso, crítico, depressivo, depreciativo e depressivo. Faz com que o valor seja jogado para baixo. Mas a gente tem que ter a visão ampla do quê? Do porquê, quais as hipóteses do que tem acontecido ali. E muitas vezes sim, é a política querendo ganhar mais em cima da empreitada. Então a gente tem que valorizar mais as razões. É a mesma coisa que um médico quando erra uma cirurgia e um paciente se complica ou vem mesmo a falecer. É muito fácil julgar, o médico errou, processa ele. Mas ninguém leva em consideração o contorno do médico em termos de profissionais, o entorno das condições que ele trabalha, de ferramentário, de instrumentação cirúrgica, do emocional do médico, se ele estava ali, um plantão atrás do outro. Um advogado, quando erra, porque o advogado tem que defender bandido, porque está na essência do advogado defender qualquer pessoa perante a lei. É um cliente dele, seja defensoria pública ou privada, ele tem que defender. Alguém se posicionou já no lugar de um condutor profissional. Recentemente tivemos um profissional aí, um motorista de ônibus que surtou, saiu batendo em vários ônibus. É maluco, é doido, prende ele. Outro já apareceu com um porrete, mas não sabe o contexto por trás ali do que fez aquele surto. O emocional dele dentro de casa, atrás de casa por trabalho, o estresse. Lidar com pessoas é a atividade mais estressante que existe, e a gente está exposto a isso também enquanto engenheiros. Mas tem os piores aí, assistência social, profissionais de saúde na linha de frente do Covid. Tem profissionais aí, garis, que recentemente teve um caso aqui em Salvador, que foram humilhados por um cidadão que estava passeando, estava circulando na rua e humilhou o gari. E continuou humilhando. Até que um deles não resistiu e deu um empurrão, chega para lá nele. Aí o cara foi lá fazer queixa que foi agredido pelo gari. E olha que o gari estava cheio de colega, parceiro, testemunha. Por que isso, gente? Humilhar os outros. Estamos vivendo agora aí a questão do INSS. Volta, não volta, estrutura. A Associação dos Peritos Médicos está questionando as instalações. Ontem eu vi um programa, um grande debate, um quadro dentro da CNN, Expresso CNN, um jornal. E um lado defende uma posição, o outro defende outra. E eu vi o Caio Coppola falar assim, ali tem uma conotação muito política, ideológica, sindical, botando a culpa na estrutura como um todo de anos para não justificar abrir as portas para o pensionista, o segurado, melhor dizendo, né, que todos são pensionistas, tem que estar fazendo avaliação. Uma coisa é alegar as condições do protocolo para o Covid, outra coisa é questionar condições de anos. E a gente sabe que as condições são difíceis. Não veio de agora, não é desse governo. É coisa que se alongou no governo passado, que já tinha no governo antepassado e que veio se complicando por causa do descaso, porque o Brasil ele não leva a sério as questões do pós-trabalho. A gente nunca imagina que vai morrer um dia, que vai se aposentar um dia, que pode precisar de um auxílio de acidente, um auxílio de doença. E a estrutura, como toda estatal, como toda instituição pública, foi sucateada ao longo do tempo.
E perícia médica, por isso que essa questão de engenharia aqui é abordada desde a questão de segurança, saúde, não só civil, gás natural, é um espaço aberto para esses debates. A questão da previdência no Brasil, desde a época do INAMPS, para quem pegou, né? Não é de minha época não, já peguei INSS, Previdência, o Ministério da Previdência e Ação Social, o MPAS. Todo esse histórico aí tem que ser observado com carinho, porque se posicionando no lugar do médico, no dia a dia dele, independente de Covid, eles têm até botão de emergência, porque tem gente que surta na frente dele, porque mexe com o psiquismo, mexe com a psique do trabalhador. Ainda mais em tempo de pandemia, fica em casa e outras doenças vêm se agravar e se juntar às pré-existentes, como surtos psicóticos, depressão, síndrome de pânico, que é o que lidera hoje o INSS. Antigamente, 10, 20, 30 anos atrás, eram mutilações, cegueira, surdez. Tem esses ainda, mas hoje a questão maior é de mental. Quando a gente fala mental, entenda-se psicológico, emocional, psíquico, holístico. Então as condições dos médicos realmente são preocupantes, tal, mas não justifica deixar de reabrir nesse momento agora, com os protocolos, porque eu particularmente acho, nesse período de pandemia, que a sociedade está tentando se reerguer economicamente, socialmente. Acho que as greves, os protestos podem ser deixados por um pouco depois. Não aproveitar o momento do Covid, é minha visão, para poder deixar de se posicionar no lugar do outro. Mais de 1 milhão aí de necessitados querendo revisão de suas pensões e pode ser percebido o auxílio ou não, ser deferido ou não, mas tem pessoas que querem se aposentar por merecimento, necessidade, tem outras sem condições de trabalhar, que a gente chama de aposentadoria por invalidez, tem os auxílios doenças que suprem e muito as necessidades das pessoas, tal qual, até melhor do que o próprio auxílio emergencial, que já ajuda muito, auxílio acidente, aposentadoria especial. E o que eu vi no outro debatedor, que tem no currículo lá na formação, o mestre em direito penal, eu senti, do que eu aprendi nesses 22 anos, que o cara não entende nada de direito previdenciário, mas está ali debatendo. O outro é bacharel em direito, também não tem nenhuma formação, mas se colocou melhor em termos de justiça para os aposentados ou pensionistas. O outro analisou com uma linha superficial, apenas com quem quer se aposentar. E previdência não é só isso. Previdência é revalidação de benefícios, chamados os RBPS, que é o regulamento de benefícios da Previdência Social. Mas os médicos estão na sua razão de questionar, sim, condições melhores para trabalhar. Mas se por outro lado, a gente tem que olhar direitos e deveres, tem que olhar os dois lados da moeda. Se o INSS alega que adotando os protocolos os médicos trabalhem, depois vai melhorar aos poucos, situação que foi de décadas, vamos priorizar essas pessoas de vulnerabilidade, gente. Quando a gente fala isso, está na missão, na ética, nos valores do profissional, acima de qualquer coisa que a gente assina e faz juramento. Não importa se é privado ou público. O engenheiro, o médico, o enfermeiro, o contador, o administrador, o dentista, a gente faz juramentos, a gente tem uma questão muito cuidadosa pelos mais necessitados. Vamos deixar de fora questões ideológicas, partidárias, se eu gosto ou não gosto do governo, e sermos profissionais. É difícil? É. Mas vamos tentar aí um meio presencial, à distância, mas não vamos deixar de lado esses vulneráveis não. E a engenharia como um todo, ela precisa passar pelo crivo da análise, do debate. Muita gente xinga, questiona, reclama do CREA, mas vamos se aproximar mais do CREA, tentar ajudar a melhorar suas necessidades democraticamente, do CONFEA, do IBAP, que eu acredito muito piamente que unidos somos mais fortes. Um bom dia aí a todos, bom final de semana.